Tanto o Bolsonaro quanto o bolsonarismo saem muito enfraquecidos desse encontro que aconteceu hoje entre o Lula e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para discutirem medidas após o desastre provocado pelas chuvas no litoral de São Paulo. Isso mostra que o Tarcísio não quer repetir os passos que o Bolsonaro fez no passado, quando se recusou a encontrar com o governador da Bahia, porque o governador da Bahia era do PT. E o Tarcísio ele faz isso sabendo que essa ação do Bolsonaro no passado não rendeu os votos necessários, mostrando que o bolsonarismo, como existiu até a derrota do Bolsonaro para o Lula, não existe mais. Na sua opinião, essa união do Tarcísio com o Lula enfraquece o bolsonarismo? Ou mais ainda, mostra que o bolsonarismo acabou? Deixa o seu like se você gostou também da cutucada que o Lula deu no Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. Essa união foi promovida pelo desastre que aconteceu em São Paulo. Muitas chuvas no litoral, várias pessoas perderam suas vidas, as casas foram destruídas. É mais uma calamidade pública provocada pelas chuvas no nosso país. E aí o Lula teve um encontro em São Sebastião, no litoral de São Paulo, com o prefeito da cidade, que é o Felipe Augusto, do PSDB, e o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, do Republicanos, que foi ministro do governo Bolsonaro e fala abertamente que é um bolsonarista. E nesse encontro do Lula, que ele chamou o Tarcísio para ficar perto dele, falou assim, olha, Tarcísio, vem cá perto porque é importante essa foto, mostra que acabou a disputa do segundo turno e agora nós temos que construir o Brasil. Nós temos que nos unirmos num gesto que não havia há muito tempo no Brasil, dando uma cutucada no Bolsonaro, que no ano passado, você sabe, se recusou a abandonar as suas férias para tratar dos problemas na Bahia. E o Lula também mostra uma promessa de campanha, que ele falou que não iria tratar de modo desigual ou dar preferências a governadores a depender do partido ou do grupo político que eles fossem ocupar. Então é um tapa de luva de pelica na cara do Bolsonaro, que, como nós falamos, no ano passado teve uma postura completamente diferente da postura do Lula. O Bolsonaro não quis interromper as suas férias em Santa Catarina quando ele estava andando de jet ski para ir até a Bahia. Porque a Bahia também teve um problema com chuvas, só que o Bolsonaro ele estava curtindo as férias dele de boa, porque ele é alguém que trabalha muito, né, pessoal? A gente sabe como esse homem trabalha. E aí o que aconteceu? Ele não quis ir, porque estava de férias e também não queria se encontrar com o governador da Bahia, que era o petista. Uma coisa tosca, só que ele teve que abandonar as férias dele por conta aí de uma justiça divina ou de uma ironia do destino, porque ele teve obstrução intestinal e teve que voltar a São Paulo para poder desobstruir, porque ele estava de rabo preso. E esse encontro muito do Tarcísio com Lula é muito diferente da postura do Bolsonaro que ele teve no ano passado. Isso, na minha opinião, enfraquece muito o Bolsonaro e também o bolsonarismo. Pelo seguinte, o Tarcísio ele não quer repetir os mesmos acenos que o Bolsonaro fez no ano anterior, porque isso não resultou em absolutamente nada para o Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado pelo Lula. E o Tarcísio fala, peraí, eu não posso ter essa mesma postura, porque se eu tiver a mesma postura do Bolsonaro, eu posso acabar tendo o mesmo destino do Bolsonaro. Então deixa eu ter uma postura menos radical, fazendo mais acenos ao governo federal, adotando uma postura de um bolsonarista mais conciliador. É claro que isso provoca ruídos e provoca desgastes do Tarcísio com a base bolsonarista, mas ele ainda tem até 4 anos para 2026. E eu vejo que essa postura do Tarcísio, se ele continuar adotando, ela vai ficar naturalmente mais aceita ou palatável para os bolsonaristas. Ainda mais que o Bolsonaro ele vai ficar inelegível, não vai poder disputar 2026 e também até 2030, ao que tudo indica. Então é uma questão do Tarcísio de acomodar e de costume dos bolsonaristas com a sua postura. Mas eu vejo também que o bolsonarismo ele está acabado, pessoal. Completamente acabado. Pelo menos o bolsonarismo que existiu até 2022. Agora nós podemos estar diante de um novo bolsonarismo, um neo-bolsonarismo. Que eu já expliquei essa tese, essa minha hipótese, link aqui no card. Mas você acha que o Tarcísio não sabe disso? Você acha que o Gilberto Kassab, que é o grande mentor do Tarcísio, não sabe? É claro que ele sabe. O Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, o presidente, que é o partido do Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro está acabado politicamente. Mesmo que ele não seja cassado, o Bolsonaro é muito rejeitado e não tem a mínima chance, não tem espaço político. Ah, mas o Bolsonaro quase ganhou do Lula, faltou muito pouco. Sim, mas ele quase ganhou.
Ou seja, a postura radical do Bolsonaro foi insuficiente para fazê-lo vencedor. Traz voto, mas não dá vitória. Não adianta nada ter muito voto, sendo que você não vence. Então o que acontece? Essa postura bolsonarista promove uma rejeição a esse radicalismo que é muito forte, e isso não cabe mais no Brasil daqui para frente. Essa onda passou, e não passou somente no Brasil, passou no mundo todo. Passou nos Estados Unidos porque o Trump foi derrotado, e nos locais onde a extrema-direita governa, como no caso da Itália, há uma necessidade de abaixar o tom, e o Tarcísio sabe disso. Por esse motivo, o Bolsonaro ele está enfraquecido, porque há uma necessidade de adotar um discurso menos radical. E o Tarcísio vai fazer isso, claro. Porque se ele quer ser uma direita mais palatável para uma parcela maior da sociedade, com chances maiores de conseguir votos, ele não pode ser radical. Ele não pode rejeitar o encontro com o Lula. Então por isso que eu vejo que essa posição no Tarcísio, essa postura, enfraquece demais o Bolsonaro, que cada vez mais vai ficar perdendo espaço político. Vai ter ali um público nichado? Vai. Só que esse público vai começar a ficar cada vez mais dividido. E o que você acha disso? O encontro do Tarcísio com o Lula enfraquece o Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E existe um outro ponto relevante que nós temos que prestar atenção também no Tarcísio, é que ele foi derrotado pelo Haddad. Onde ele foi derrotado sendo que ele é o governador? Na capital. Tarcísio, em 2022, ganhou no estado, mas na capital paulista, ou seja, em São Paulo, ele perdeu. Então isso, claro, liga um sinal de alerta. Opa, peraí. A minha postura atrelada a Bolsonaro, ela não é suficiente para eu ganhar na capital. Então talvez, na capital, em São Paulo, outro candidato em 2026, ou em 2024, né, possa vencer. Porque o Boulos faltou muito pouco para ele conseguir vencer o Bruno Covas em 2020. A campanha do Boulos foi errada na reta final, pelo menos na minha opinião, e por isso ele perdeu. Então, Boulos quase chegou, o Haddad venceu, como que vai ser em 2024? O Ricardo Nunes vai conseguir, que é o atual prefeito de São Paulo? Então é claro que há uma necessidade do Tarcísio mudar o seu foco. Mas isso, e ele foi vaiado, né? Ele foi vaiado no Sambódromo em São Paulo, do AMB. Link aqui no card, já contei essa história também para vocês e como isso é ruim para o Tarcísio. Mas ele vai ter que ficar agora se equilibrando numa corda bamba. Porque ele tem que ter uma postura menos radical, mas ele vai ter que controlar todo o chilique bolsonarista contra ele que está grande. Quando o Tarcísio se encontrou com o Lula no início do mandato, os bolsonaristas começaram a atacá-lo nas redes sociais. Então ele vai ter que conter também essa fúria bolsonarista que pode vê-lo como sendo um traidor. Vai ser interessante isso. Vai ser muito interessante, até para nós começarmos a mensurar qual vai ser a força do bolsonarismo para 2026. Tá? Eu vejo que o bolsonarismo chegou no seu auge em 2020 e 2022 e agora vai cair. Com toda certeza vai cair. A não ser que Lula faça um governo muito, mas muito ruim, o que eu não acredito, porque o início do governo Lula tem sido muito promissor, como eu já expliquei para vocês aqui no card, nesse vídeo que você tem que ver. Então assim, para mim, o bolsonarismo está, como conhecemos, acabado. E o Tarcísio está moldando um novo bolsonarismo.